Capítulo 44. Absolutamente tudo havia dado errado. O telhado em Liberty Street estava vazando quando ele chegou. Alguém havia arrombado a loja de Castro Street por um mísero punhado de dólares na caixa. Seu imóvel em Diamond Street também havia sofrido vandalismo, e ele levou 4 dias para deixá-lo limpo antes de pô-lo à venda. Some-se a isso uma semana para encaixotar as antiguidades de Tia Viv e embalar todas as suas bugigangas para que não quebrassem. E ele receava confiar no pessoal da mudança. Depois, teve de trabalhar com o contador 3 dias inteiros para a ordem em seus impostos. Já 14 de dezembro, e ainda havia tanta coisa a fazer. Praticamente o único ponto positivo foi o de Tia Viv ter recebido primeiras caixas intactas e ter ligado para dizer como estava feliz novamente com seus objetos queridos. Michael sabia que ela via para um clube de costura com Lily, e lá fazia um petit point ao som de ela achava extremamente elegante. E agora que sua mobília estava vindo, ela podia convidar todas aquelas simpáticas senhoras da família T para vir à sua casa. Michael era um amor. Simplesmente um amor. E eu vi Rowan no outro domingo. Michael. Ela estava dando um passeio, neste frio terrível. Mas sabe, ela afinal está começando a ganhar peso. Eu não quis dizer isso antes, mas ela andou tão magra e tão pálida. E é maravilhoso ver uma cor de verdade no seu rosto. Ele teve de rir com isso, mas sentia uma falta insuportável de Rowan. Havia planejado ficar longe tanto tempo. Cada telefonema só piorava com aquela famosa voz aveludada o deixando louco. Ela era compreensiva acerca das catástrofes imprevistas, mas ele sabia da preocupação por trás das suas perguntas. E ele não conseguia fazer nada depois das ligações. Ficava fumando um cigarro atrás do outro, bebendo cerveja demais e prestando atenção à interminável chuva de inverno. São Francisco estava agora na estação úmida, e a chuva não parava sua chegada. Nem um pouco de céu azul, nem mesmo acima do More Liberty Street, e o vento parecia querer rasgar suas roupas quando ele pôs os pés na rua. Agora usava as luvas o tempo todo só para se manter aquecido. Agora, afinal, a velha casa estava quase vazia. Não restava nada a abrir nas 2 últimas caixas no sótão. E, por uma curiosa coincidência, pequenos tesouros eram o que ele havia vindo buscar para levar consigo para Nova Orleans. Ele estava ansioso para terminar. Como tudo lhe havia parecido estranho, os cômodos menores do que lembrava e a calçada em frente tão suja. A minúscula aroeira plantada parecia estar um passo da morte. Era impossível que ele tivesse vivido tantos anos aqui dizendo a si mesmo que era feliz. Impossível, também, que ele precisasse ter de passar mais uma se matando de trabalhar, fechando e rotulando caixas na loja, examinando recibos de impostos e preenchendo vários formulários. É claro que ele mandara a firma de mudança fazer isso, mas não valia a pena levar alguns itens. E a separação era um pesadelo, com todas aquelas pequenas decisões. Melhor fazer agora do que deixar para depois. Rowan lhe disse naquela tarde quando ele ligou para ela. Mas quase não dá para agir. Diga uma coisa. Você não mudou de ideia. Estou querendo falar de toda a mudança. Não há momentos em que você simplesmente preferia continuar no lugar em que largou, como se não existisse Nova Orleans. Você está maluca? Eu só penso em voltar para você. Vou sair daqui antes do Natal. Não importa o que esteja acontecendo. Amo você, Michael. Ela podia dizer isso 1000 vezes, que sempre parecia espontâneo. Era uma agonia não poder abraçá-la. Mas não havia um tom sombrio na sua voz, algo que ele não havia anotado antes. Michael, queime tudo que sobrou. É só fazer uma fogueira no quintal. Pelo amor de Deus, venha logo. Ele lhe prometeu que terminaria na casa nessa noite, nem que morresse de tanto trabalhar. Não aconteceu nada, certo? Quer dizer, você não está assustada, está, Rowan? Não, não estou assustada. É a mesma casa lindíssima que você deixou. Rian mandou entregar em uma árvore de Natal. Você precisa ver. Ela alcança o teto. Está só ali no salão, esperando que você e eu a decoremos. O perfume das folhas do pinheiro está em todos os cantos da casa. Isso é maravilhoso. Tenho uma surpresa para você. Para a árvore. Tudo que eu quero é você, Michael. Volte logo. 4 da tarde. A casa estava agora realmente vazia, ou que cheia de ecos. Ele parou no seu antigo quarto, que dava uma vista dos telhados escuros e reluzentes espalhados morro abaixo no bairro de Castro e, mais ao longe, os grupos de arranha-céu cinza chumbo do centro da cidade. Uma grande cidade, sim, e como ele poderia não se sentir grato por todas as coisas maravilhosas que ela lhe havia proporcionado. Uma cidade talvez incomparável, mas já não era mais sua cidade. E sob um certo aspecto, nunca havia sido. Voltar para casa. Mas ele havia se esquecido novamente. As caixas no sótão, a surpresa, os objetos que ele queria acima de tudo, levando consigo plástico de embalagens e uma caixa de papelão vazia. Ele subiu pela escada, curvando-se sob o telhado inclinado, e ligou a lâmpada. Tudo estava limpo e seco,
agora que o vazamento havia sido consertado. E o céu era da cor da ardósia do outro lado da janela da frente. E as duas últimas caixas, identificadas com a palavra Natal em tinta vermelha. As lâmpadas para a árvore ele deixaria para o pessoal que ia alugar a casa. Sem dúvida, teriam uso para elas. Mas os enfeites, ele agora recondicionaria com cuidado. Não podia suportar a ideia de perder um sequer. E imaginar que a árvore já estava lá. Arrastando a caixa para perto da lâmpada descoberta, ele abriu e jogou fora o velho papel de seda. Ao longo dos anos, ele havia colecionado centenas de minúsculos enfeites de porcelana, adquiridos nas lojas especializadas da cidade. De quando em quando, ele próprio os vendia na Grandes Esperanças. Anjos, velhinhos, casinhas, cavalos de carrossel e outros penduricalhos delicados em biscuit primorosamente pintado. Ornamentos autênticos da era vitoriana não poderiam ter sido mais bem feitos ou mais frágeis. Havia pequenos pássaros com penas de verdade, bolas de madeira decoradas sesmero com rosas exuberantes, bengalas de açúcar candy de porcelana, estrelas prateadas. Ocorreram-lhe lembranças de natais com Judith e com Elizabeth, e mesmo do tempo em que sua mãe ainda vivia. No entanto, ele se lembrou principalmente dos últimos natais da sua vida sozinho. Ele se forçava a cumprir os antigos rituais. E muito depois de tia Viv ter ido dormir, ele ainda estava sentado junto à árvore, com um copo de vinho em mão, perguntando-se para onde sua vida estava indo e por que motivo. Bem, este Natal seria totalmente diferente. Todos aqueles enfeites maravilhosos teriam agora um objetivo. Pela primeira vez, haveria uma árvore grande o suficiente para exibir a coleção por inteiro, bem como um ambiente imponente e magnífico com o qual os adornos realmente combinavam. Aos poucos, ele começou a trabalhar, removendo cada enfeite do papel e reembalando no plástico e o guardando num pequeno saco plástico. Imagine a casa de First Street na véspera de Natal, com a árvore no sal. Imagine-a no ano seguinte, com a presença do bebê. De repente, parecia impossível que sua vida pudesse ter sofrido mudança tão radical e fantástica. Eu devia ter morrido lá no mar, penso. E viu, não o mar de súbito no seu pensamento, mas a igreja no N quando era criança. Viu o presépio junto ao altar, e Lazer ali parado, Lazer olhando para ele. Quando Lazer era só um homem de First Street, alto, cabelos escuros e uma palidez aristocrática. Sofreu um calafrio. O que estou fazendo aqui? Ela está lá sozinha. Impossível que ele não tenha aparecido para ela. A sensação foi tão sinistra, tão cheia de convicção, que o contaminou. Apressou-se com a embalagem. E, quando afinal terminou, ele limpou e jogou o lixo pela escada abaixo. Pegou a caixa dos enfeites e fechou-o só pela última vez. A chuva havia amainado quando ele chegou à agência dos Correios em Tent Street. Ele já estava esquecido de como era dirigir nesse trânsito engarrafado, movimentar-se eternamente em meio a multidões em ruas feias e estreitas, sem árvores. Até mesmo o bairro de Castro, que ele sempre quitares adorado, agora lhe pareceu triste no trânsito do final da tarde. Ficou na fila tempo demais para despachar a caixa, irritado com a habitual indiferença do funcionário. Uma forma brusca que ele não quitares encontrado uma vez sequer no sul desde sua volta, e depois saiu preso no vento enregelante, na direção da sua loja mais acima em Castro. Ela não lhe mentiria. Não faria isso. A criatura estava com as suas velhas artimanhas. Mesmo assim, por que aquela aparição naquele Natal longínquo e por que aquela expressão radiante, acima do presépio? Droga, talvez significasse nada. Afinal de contas, ele também havia visto o homem naquela noite inesquecível em que ouvira pela primeira vez a música de Zaxter. Ele havia visto o homem centenas de vezes ao passar a pé por First Street. No entanto, não conseguia suportar esse pânico. Assim que chegou à loja e trancou a porta, apanhou o telefone e ligou para Juan. Nenhuma resposta. Era o meio da tarde em Nova Orleans, e lá fazia frio também. Talvez ela estivesse tirando uma soneca. Ele deixou tocar umas 15 vezes antes de desistir. Olhou à sua volta. Tanta coisa ainda por fazer. Encontrar destino para toda a coleção de acessórios para banheiro de latão. E o que dizer das janelas de vitral em pilhas encostadas na parede dos fundos? Por que o arrombador não levou aquilo tudo? Resolveu ao final encaixotar os papéis da escrivaninha. Até mesmo o que iria para o lixo. Não havia tempo para organizar as coisas. Desabotoou os punhos da camisa, arregaçou as mangas e começou a enfiar os envelopes de papel pardo nas caixas de papelão. No entanto, por mais rápido que trabalhasse, sabia que não conseguiria sair de São Francisco antes de mais uma semana. Na melhor das hipóteses, eram 8 da noite quando finalmente saiu dali, e as ruas ainda estavam molhadas da chuva e apinhadas com a inevitável multidão a pé das noites de sexta-feira. As vitrinas iluminadas pareciam alegres aos seus olhos, e ele até gostou da música ensurdecedora dos bares gays.
De vez em quando ele sentia falta desse movimento da cidade grande. Isso tinha de admitir. Sentia falta da comunidade gay de Castro State, bem como da tolerância que sua presença assinalava. Estava, porém, cansado demais para pensar muito nisso e, com a cabeça baixa para se proteger do vento, foi subindo a ladeira para o lugar onde havia deixado o carro. Por um instante não pôde acreditar no que estava vendo. Os dois pneus da frente haviam sido arrancados do velho sedã, a mala estava arrombada, e aquilo debaixo do para-choque dianteiro era seu próprio macaco. Malditos filhos da puta, xingou ele, baixinho, enquanto saía do fluxo de pedestres da calçada. Não poderia ser pior se alguém tivesse planejado. Algo planejado. É bien, monsieur, mais um pequeno desastre, disse alguém que lhe roçou o ombro. É, e eu que o diga. Resmungou ele, entre dentes, sem se incomodar em erguer os olhos e mal percebendo o sotaque francês. E muito azar, monsieur, tem razão. Talvez alguém tenha planejado mesmo. E, era isso que eu mesmo estava pensando, disse ele com um pequeno sobressalto. Volte para casa, monsieur, é lá que a sua presença é necessária. Ei! Ele se voltou, mas a criatura já estava seguindo adiante. Relance de cabelos brancos. Na realidade, a multidão praticamente o havia engolido. Tudo que Michael viu foi sua cabeça de costas, afastando-se rapidamente, e o que lhe pareceu ser um paletó escuro. Saiu correndo atrás do homem. Ei! Gritou novamente. Mas, ao chegar à esquina de Tenente Castro, não viu mais a pessoa em parte alguma. Uma enorme multidão passava pelo cruzamento. E a chuva havia recomeçado. O ônibus, que mal começava a se afastar do meio-fio, soltou um arroto de fumaça negra. Em desespero, os olhos de Michael passaram indiferentes pelo ônibus, quando ele se virou para voltar até o carro, e só por acaso ele viu de relance pelo vidro traseiro um rosto conhecido que o contemplava. Olhos negros, cabelos brancos, com os instrumentos mais simples e mais antigos às suas mãos, pois com esses poderá vencer, mesmo quando a vitória lhe pareça impossível. Julien, incapaz de acreditar nos seus próprios sentidos, mas confia no que sabe ser a verdade e no que sabe estar certo. Acredite que tem o poder, o mero poder humano. E, concordo, compreendo. Com um movimento repentino e violento, ele foi levantado do chão. Sentiu um braço ao redor da cintura e uma pessoa de uma força enorme que o arrastava para trás. Antes que pudesse raciocinar ou começar a resistir, o para-lama vermelho vibrante de um carro subiu no meio-fio, batendo com estrondo no poste de luz. Alguém gritou. O para-brisa do automóvel pareceu explodir, com pepitas prateadas de vidro voando em todas as direções. Meu Deus! Ele não conseguiu recuperar o equilíbrio. Caiu de volta sobre o mesmo cara que o havia tirado do caminho. As pessoas corriam na direção do carro. Alguém estava se mexendo ali dentro. O vidro ainda caía por toda a calçada. Você está bem? Estou bem. Tem uma pessoa presa ali dentro. A luz intermitente de uma viatura da polícia o deixou ofuscado de repente. Alguém gritou para que o policial chamasse uma ambulância. Cara, ela quase o pegou, disse o homem que o havia tirado da frente do carro. Um negro grande, de complexão fortíssima, com um casaco de couro, que sacudia a cabeça grisalha. Você não viu aquele carro que vinha exatamente na sua direção? Não. Você salvou minha vida, sabia? Ora, eu só o tirei da frente. Não foi nada. Nem pensei no que estava fazendo. Um aceno de quem não dá importância, enquanto seguia em frente, com os olhos se detendo um pouco no carro vermelho e nos dois homens que tentavam tirar de dentro a mulher aos berros. Juntou mais gente, e uma policial começou a gritar para que todos recuassem. Agora um ônibus estava bloqueando o cruzamento, e mais uma viatura da polícia acabava de parar. Os jornais da máquina de vender jornais derrubados estavam jogados pela calçada inteira, e o vidro cintilava na chuva como diamantes espalhados. Olhe, não sei como lhe agradecer, gritou Michael. Mas o negro já estava longe, subindo Castro a passos largos, com apenas um olhar de relance para trás e um último aceno despreocupado. Michael ficou ali trêmulo encostado na parede do bar. As pessoas passavam empurrando aquelas que haviam parado para olhar. Ele sentiu o peito espremido, não exatamente uma dor, mas um aperto, o pulso forte e uma dormência que subia pelos dedos da mão esquerda. Meu Deus! O que havia acontecido realmente? Ele não podia passar mal aqui. Tinha de voltar para o hotel. Ele saiu desajeitado pela rua e passou pela policial, que lhe perguntou de supetão se ele havia visto o carro bater no poste. Não, ele tinha de admitir que não havia visto. Um táxi logo ali. Pegar o táxi. O motorista podia tirá-lo dali se voltasse de ré por Egtente e fizesse uma curva acentuada para entrar em Castro. Preciso ir até o St. Francis. Union Square. Está passando bem? Estou, mais ou menos. Julien havia falado com ele, disso não tinha dúvida. Julien,
que ele vira através da janela do ônibus. Mas e aquele maldito carro? Rian não poderia ter sido mais obsequioso. E claro que podíamos tê-lo ajudado com tudo isso antes. Michael, é para isso que estamos aqui. Amanhã de manhã, uma pessoa estará aí para preparar um inventário e mandar encaixotar todo o estoque. Vou procurar um corretor de imóveis de confiança, e podemos examinar os preços a pedir quando você chegar aqui. Não me agrada incomodá-lo, mas não consigo entrar em contato com Juan, e estou com uma impressão de que tenho de voltar para aí. Bobagem. Estamos aqui para cuidar das coisas para vocês, das grandes e das pequenas. Agora, você fez reserva para voltar. Por que não me deixa cuidar disso para você? Não saia daí e espere meu telefonema. Ficou, então, deitado na cama, fumando seu último camel, olhando para o teto. A dormência na mão esquerda havia passado, e ele agora se sentia bem. Nenhuma náusea ou tontura ou qualquer outra coisa de importância no que lhe dizia a respeito. E ele não se importava. Aquela parte não era real. Real era o rosto de Julien na janela do ônibus. E depois aquele fragmento das visões que o dominou, mais forte do que nunca. Mas será que tudo aquilo não havia sido planejado, só para levá-lo àquela esquina perigosa? Só para deslumbrá-lo e deixá-lo plantado imóvel na trajetória daquele carro desgovernado? Do mesmo jeito que havia sido colocado no trajeto do barco de Juan? Ah, como a recordação havia sido envolvente. Ele fechou os olhos. Novamente seus rostos, de Deborah e Julien, ouviu suas vozes. Ponto que você tem o poder, o simples poder humano. Tenho, sim, acredito em vocês. E uma guerra entre vocês e ele mais uma vez vocês se esforçaram e me tocaram no exato momento do área de lazer, no instante em que o desastre cuidadosamente orquestrado por estava ocorrendo. Tenho de acreditar nisso. Porque, se não acreditar, vou enlouquecer e volte para casa. Monsieur, é lá que a sua presença é necessária. Ele estava ali deitado, com os olhos fechados, cochilando, quando o telefone tocou. Michael, era Rian. Eu mesmo. Ouça, consegui que você volte num avião particular. Assim é muito mais simples. É o avião da cadeia de hotéis Markham Harris, e eles terão maior prazer em nos ajudar. Uma pessoa está indo apanhá-lo. Se precisar de ajuda com a bagagem. Não, basta que me diga a hora, e eu estarei pronto. Que cheiro era aquele? Ele não havia apagado o cigarro. O que você acha de daqui a uma hora? Vão ligar para você do saguão. E Michael, por favor, de agora em diante, não hesite em nos pedir qualquer coisa, qualquer ajuda mesmo. Está bem, Rian, obrigado. E, muita gentileza sua. Ele estás olhando para o buraco em brasa na colcha no lugar em que havia deixado cair o cigarro quando adormeceu. Meu Deus. Era a primeira vez que fazia uma coisa desse tipo. E o quarto já estava cheio de fumaça. Muito obrigado, Rian. Obrigado por tudo. Desligou. Foi até o banheiro. Encheu o balde de gelo com água e espalha a água rapidamente sobre a cama. Puxou, então, a colcha queimada e os lençóis e derramou mais água no furo escuro e fedorento no colchão. Seu coração batia descompassado novamente. Ele foi até a janela, tentou forçá-la. Percebeu que não ia abrir e depois se jogou numa poltrona olhando fumaça aos poucos se dissolver. Quando as malas estavam prontas, ele tentou mais uma vez falar com Juan. Ninguém atendia. Deixou tocar 15 vezes, e nada. Estava a ponto de desistir quando ouviu sua voz grogue. Michael, eu estava dormindo. Desculpe, Michael. Querida, preste atenção. Sou irlandês e muito supersticioso, como nós dois sabemos. Do que você está falando? Estou passando por um período de má sorte. De azar mesmo. Faça uma pequena bruxaria para mim, Juan, por favor. Jogue uma luz branca ao meu redor. Já ouviu falar nisso? Não. Michael, o que está acontecendo? Estou voltando para casa, Juan. Agora, querida, basta que imagine uma luz branca à minha volta, que me proteja de tudo de mal neste mundo até eu chegar aí. Entendeu o que estou dizendo? Rian conseguiu um avião para mim. Embarco dentro de uma hora. Michael, o que está acontecendo? Será que ela estava chorando? Faça o que lhe pedi, Juan. Acerca da luz branca. Confie em mim nesse ponto. Esforce-se para me proteger. Uma luz branca, sussurrou ela, em toda a sua volta. Isso, uma luz branca. Amo você, querida. Já estou voltando.